Neste momento, o meu sagrado cumprimenta o seu sagrado. Se vamos falar de amor, temos que falar neste lugar do sagrado. E hoje é a nossa primeira aula e vamos falar sobre os emaranhados familiares, que são as coisas que mais interferem na nossa reconexão com o amor. Quando falamos de amor, sempre entendemos que é um relacionamento amoroso. E toda a nossa história, né, da humanidade traz muito essa questão do relacionamento amoroso como uma coisa que dói, uma coisa que machuca. Mas na verdade, as relações amorosas, elas têm a função de nos ajudar na lapidação. E quando nós vamos compreendendo isso, esse processo de lapidação, para que possamos atingir estados de consciência mais elevado, vamos olhar para este lugar, o lugar do sagrado. Então, neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos só um minutinho para que você também possa se conectar com o seu melhor aí dentro, com a sua alma. Então, só feche os seus olhos e respire bem profundo. Encontre este lugar dentro de você. Respire novamente. Sinta no seu coração o que você entende como amor. E ao abrir seus olhos, esteja nesta sintonia. Para falar do amor, nós temos que estar na sintonia do amor. Então, para eu poder chegar aqui e falar sobre isso com vocês, eu precisei me reconectar, me silenciar e entender esta frequência. Eu falo sempre que amor é uma frequência, assim como tudo na vida é uma frequência. Se você não se sintonizar neste lugar, dificilmente você vai ter força para vencer os obstáculos que virão através desta linguagem do relacionamento amoroso. Então, neste momento eu quero falar para você sobre os emaranhados familiares. Por que tem tantos desafios dentro das histórias familiares e das conexões afetivas? Veja, se eu quero ter um relacionamento amoroso, harmonioso, eu preciso compreender o que acontece nas minhas relações afetivas com os meus familiares. A primeira questão é: o que são emaranhados familiares e o que acontece quando não são compreendidos? Nós nascemos numa família e achamos que tudo vai ser sempre lindo e maravilhoso. Alguns têm a felicidade de nascer em famílias que realmente têm um elo afetivo mais harmonioso, e outros nascem em famílias que têm sérios conflitos, nessa relação. E muitas vezes você já recebe registros desta desarmonia desde o momento em que você está no útero da sua mãe. E que pode até ser que esta mãe nem tem conexão com o amor, porque também tem feridas que traz ao longo da sua história. E por incrível que pareça, no nosso processo evolutivo enquanto raça humana, o ponto que mais pega é essa questão da relação amorosa entre pai e filho, mãe e filho. E aí, quando isso rompe nesta fase, da vida intrauterina, ou no nascimento, ou então na primeira infância, aí o indivíduo passa a carregar toda essa disfunção ao longo da vida e busca esse relacionamento amoroso como uma situação, como se fosse uma salvação. Só que não é através do outro que nós vamos encontrar esse relacionamento amoroso. A reconexão é aqui dentro. E para se fazer essa reconexão, nós precisamos ir lá no fundo, encontrar a origem do lugar onde isso quebrou essa sintonia. E quando a gente encontra isso, através de técnicas que eu vou mostrar para vocês no dia da vivência, chega lá, muda essa sintonia e aí você estabelece novamente essa frequência aonde você vai encontrar seres que estão no mesmo patamar. Mas de qualquer forma,
cada desafio desse associado aos relacionamentos afetivos no seio da família nada mais é do que lapidação. Por isso que o curso tem este nome, Alquimia Quântica do Amor. O que é a alquimia quântica do amor? É esse processo de lapidação que nós passamos através do processo de afetivo para que eu consiga tocar o amor. E quando eu estou então nesta vibração do amor, eu posso me conectar com os indivíduos que estão na mesma proporção. E aí sim, eu passo a viver uma vida muito mais consciente, muito mais plena. Como agora, para eu falar isso com vocês, eu precisei entrar nesta sintonia para poder lá do fundo, do melhor da minha alma, trazer aqui. Eu estou totalmente conectada? Não, porque nós estamos no planeta Terra, um lugar de muitos desafios, e todos nós temos as nossas chagas, mas posso dizer que estou meio caminho andado por compreender como que é essa linguagem associada ao amor. Então, quando falamos de emaranhados familiares, porque esta aula eu vou falar desses registros, enquanto eu não perdoar os meus pais, enquanto eu não perdoar a mim mesma na relação com eles, dificilmente eu vou conseguir sustentar uma relação amorosa com harmonia. Por isso é muito importante que você, neste momento, reflita sobre a sua relação com seus familiares. Como é que está a relação com seu pai? Como é que está a relação com a sua mãe? Como é que é a relação dos seus pais com os seus avós? Porque tudo isso com certeza vai interferir na sua trajetória. E olha que incrível, porque quando a gente tem então essa quebra afetiva, ela não só vai gerar danos no relacionamento amoroso, como em todas as outras relações, seja no trabalho, seja com amigos, de um modo geral com tudo. Então ficamos numa busca eterna de um relacionamento amoroso, achando que a partir dele nós vamos resolver todas as questões e na verdade é o inverso. Eu preciso primeiro reconhecer este amor dentro de mim, vibrar nele para depois eu conseguir fazer a sintonia com este ser, né, que nós vamos chamar aqui de parceiro ou parceira divina. O que significa isso? Um ser que vem para nos ajudar a crescer. Então, todas as demandas dentro deste momento consciencial que a gente vive no planeta, a função é evolução, crescimento. Nós não vamos crescer se não criar este elo afetivo. Então, através dos elos afetivos, pode observar, é uma energia tão forte que nos leva a possibilidades que a gente nem imaginava. Né? Através de um relacionamento amoroso, pessoas mudam de países, pessoas fazem grandes revoluções nas suas vidas em prol de um relacionamento amoroso, mas é em prol desta busca de encontrar esta perfeição. Só que esta perfeição não está no outro, está em nós. E quando nós buscamos isso e serenamos isso dentro de nós, que é através do perdão, aí não temos a necessidade de buscar tão longe, porque qualquer recipiente humano, nós vamos conseguir enxergar este amor e vamos deixar isso fluir. Mas a lapidação sim é através do outro. Medo do abandono, autodesvalorização, insegurança e as crenças sobre ficar só. Muitas pessoas estabelecem relacionamentos e permanecem neles achando que se romper com aquele relacionamento vai ficar só. Se a pessoa tiver esse raciocínio, na verdade ela já está só, porque ela está desconectada. Porque se ela estiver conectada, ela não vai jamais sentir esse pensamento, este sentimento de achar que vai ficar sozinha, porque está conectada com o todo. O amor ele é muito mais expandido, então aí é muito mais o medo e a insegurança e a dependência de estar conectada com o outro e não a relação de amor. Vocês conseguem perceber que a relação de amor ela está num outro lugar? Por isso que eu digo, está num lugar sagrado. O respeito para com o outro, mas não o apego ao outro.
Então, quando nós falamos de medo do abandono, pode ter certeza que esse registro já existe dentro de você. Pode ter sido, como eu disse agora há pouco, alguma ferida associada à relação com seus pais. Ou então, alguma coisa que aconteceu quando você era muito jovem e perdeu isso na memória e agora associa que está no relacionamento amoroso. Então, você se sujeita a determinadas coisas por conta de não compreender o valor que tem dentro de si. Quando achar este lugar onde o amor preza dentro de você, pode ter certeza que você não vai ter mais este medo de ser abandonado ou se sujeitar a caprichos do outro em prol do relacionamento amoroso. A autodesvalorização está no mesmo lugar, porque quando eu me autodesvalorizo, significa que eu não reconheci esse poder de amar dentro de mim. Porque quando eu estou vibrando no amor, eu me respeito. E quando eu me respeito e reconheço o potencial que existe dentro de mim, automaticamente eu vou respeitar o outro também. Então, por que eu teria essa autodesvalorização? Normalmente, se de novo voltarmos lá no passado, vamos compreender que essa autodesvalorização pode ser mensagens que os nossos familiares passaram para nós. Por exemplo, um irmão mais velho, uma irmã mais velha fala assim: você nunca vai ser feliz no amor, olha como você é estrambelhado ou estrambelhada, você nunca vai dar certo na vida. E existem muito essas palavras muito carregadas de emoção que, repetida várias vezes, nos convencemos que isso é nosso. Mas às vezes foi o outro que disse isso. E quem garante que o outro não quer só boicotar a sua força? E cada vez que fala isso e te convence, ele rouba a sua energia. Então ele se fortalece e você enfraquece. E isso faz com que você comece a não acreditar que você não pode, que você não vai dar certo. E aí começa a se auto-sabotar, porque não reconheceu esse amor que tem dentro de você. Mas se você mergulhar dentro de si e perceber realmente quem você é, e no seu inteiro, essa fala do outro não vai entrar dentro de você, porque você vai ter a capacidade de compreender que aquilo é do outro. Por que motivo aquilo veio do outro, não sabemos, mas não chega até nós. É como se criássemos uma defesa energética ao nosso redor, aonde nós não ouvimos e nem vemos aquilo que não é amor. Então, se o outro está vibrando numa outra sintonia, não vai fazer ponte conosco. Agora, quando nós já temos algum registro, por mínimo que seja dentro de nós, o que acontece? Faz a frequência. E aí eu trago para a minha realidade várias coisas que não são minhas. Por que eu resolvi dar esse curso? Exatamente para fazer com que você compreenda o que é esse sentido absoluto do amor. Como é que eu sei se eu estou vibrando no amor ou não? A serenidade interna. Pode acontecer o caos ao seu redor, mas a sua serenidade ela continua. O seu foco no objetivo que você quer também continua, ele não deixa de existir. Você sabe exatamente o que você quer, porque você está em sintonia com todos os teus corpos. Então nós temos vários chakras, cada um deles vibra numa determinada informação e numa determinada frequência. Quando nós falamos do amor, estamos falando do cardíaco. O cardíaco, ele tem a capacidade de emanar uma energia tão forte, muito mais forte do que o cérebro. A ciência já prova isso, que a frequência cerebral ela chega até um determinado ponto, mas a frequência cardíaca ela chega muito mais longe. Por isso essa reconexão. E nós estamos aonde? Bem aqui no centro. Aqui está o último chakra, no pé da coluna está o primeiro e aqui está no centro. Quando eu manifesto este amor, porque eu reconheço isso dentro de mim, tudo fica diferente, porque tudo vai vibrar nesta sintonia. E é uma sintonia branda, serena, de calmaria. Então é assim que você vai identificar que vibra no amor. Quando dá aquela converseira toda, justificando, tendo que convencer o outro de alguma coisa, significa que você está desconectado disso. E precisa então entrar em meditação e fazer essa ponte com você. Então todo o processo, quando falamos de conexão afetiva, de conexão de relação amorosa, estamos falando de processo evolutivo, consciencial.
Se eu estou num patamar de nível de consciência mais expandido, pode ter certeza que eu compreendo isso. Então não vai haver ciúmes, não vai haver apego, não vai haver a necessidade de controlar o outro, porque eu estou na plenitude. O que é para ser na minha vida, será. Simples assim. Se você ainda está muito confusa ou confuso com relação a isso, sugiro que não procure no outro, procure em si, que você vai encontrar. E o meu objetivo nesta aula é trazer essa consciência para você, porque depois na aula prática nós vamos fazer vivências para que você experimente isso, nessa entrega. Para a gente estar vibrando no amor, precisa haver uma entrega e uma inocência. Por mais que tenhamos várias malícias, por mais que tenhamos vários conceitos errados sobre tudo isso, se não houver esse lugar da inocência, nós não vamos conseguir tocar essa energia tão branda e tão pura que é o amor. A autossabotagem é sobre a felicidade e a honra dos familiares. Quanto à autossabotagem, eu já falei. É bem essa questão de não achar que você pode, não achar que você merece. E aí você começa então a boicotar, a fugir daquilo que deveria ser a sua entrega. Mesmo com medo, mesmo com dificuldade, eu sugiro que sempre se entregue. Vá com tudo, porque com essa entrega você consegue aprender. E mesmo que porventura aquela situação não saiu do jeito que você queria, mas com certeza você adquiriu uma coisa chamada conhecimento. E não há evolução consciencial se não houver conhecimento. Então o conhecimento faz a gente aprender a perdoar, faz a gente compreender todo aquele emaranhado no qual nós nos encontramos, como eu falei agora há pouco, dos nossos familiares. Então, às vezes eu experimento uma coisa amarga aqui, mas esta coisa amarga me traz no lugar aonde eu preciso estar para compreender, e assim eu faço as minhas passagens evolutivas. Por isso que o curso chama Alquimia Quântica do Amor. Vou dizer isso várias vezes, porque nós estamos falando de processo alquímico. Eu não estou falando deste lugar onde as pessoas vivem em sofrimento pleno e com consciências distorcidas, percepções distorcidas, valores distorcidos sobre o relacionamento amoroso. Não é deste lugar, é do lugar do sagrado, é do lugar onde eu olho para as minhas experiências, aprendo com elas e evoluo. E aí chega um determinado momento que quando eu olho para aquelas experiências que eu tive, eu olho só no lugar do sagrado. E que lugar é este? É um lugar onde eu honro todas as coisas. Primeiramente eu honro a mim, mas antes de honrar a mim, eu tenho que honrar, faz parte do nosso processo evolutivo honrar os nossos pais. Porque foi através desse ato, da cópula, e eles são o portal, que nos trouxe para este mundo físico. Então não precisa mais nada. Eles foram o portal para que eu viesse até aqui. Eles são perfeitos? Claro que não. Então quando nós somos crianças, nós olhamos para os nossos pais e realmente vemos como se eles fossem deuses e deusas, aquela perfeição. Só que com o tempo nós vamos percebendo que não é assim. Claro que não é. Eles são indivíduos que estão passando por forja alquímica como nós. Estamos nesse planeta para este fim. A diferença é que a grande parte passa pela forja alquímica sem consciência. E o meu objetivo é levar essa consciência para que você sofra menos, porque quando você compreende, o sofrimento ele é muito mais ameno. E quando você então honra seus pais, que foram esse portal para trazer você para cá, você é filho e filha de algo muito maior, de uma fonte criadora muito maior. Só estamos encapsulados nesse corpo físico. E através do momento que estamos aqui nesta dimensão, encapsulados nesse corpo físico, vamos passar a nossa trajetória evolutiva fazendo os nossos experimentos, assim como os nossos pais também tiveram os experimentos deles e possivelmente ainda estejam tendo.
O nível de compreensão sobre isso é que é o ponto, porque quase sempre a gente não compreende e criamos um monte de valores. Ah, essa taça é branca e tem água, né? Se eu não sei que é água, eu vou ficar deduzindo que é um monte de coisas. E começa a criar valores em cima disso e me convenço que é isso. Eu nunca vou lá realmente a fundo para saber se aquele recipiente está guardando água mesmo ou não. Porque alguém disse que, lá no passado, alguém falou sobre. A minha sugestão é que você vá, veja, sinta, perceba. Não compre valores do outro, porque a percepção do outro, mesmo sendo o seu pai e a sua mãe, não quer dizer que eles têm toda a verdade. Mas por isso também não vai desonrá-los, porque eles foram este portal que te trouxe até aqui. Então, honrando-os, você começa a fazer a sua trajetória e assim as suas raízes começam a se fortalecer, porque pode ter certeza que o vendaval vai vir ao longo da vida. E quando nós temos isso como princípio, esses vendavais podem acontecer, mas não vai nos derrubar, porque a gente tem como busca o amor. Eu quero terminar este momento, essa primeira aula, com uma base que eu gostaria que você tivesse ao longo da sua vida. Feche seus olhos e diga para si mesmo: eu sou amor e propago amor. Eu sou a alegria e propago a alegria. Este é o meu propósito maior de vida. Feche seus olhos e diga isso várias vezes. Eu sou amor e propago amor. Eu sou a alegria e propago a alegria. E ao abrir seus olhos, tenha isso como uma missão para você, um legado que você vai deixar. E agora nós temos uma tarefa que você vai fazer ao longo desta primeira aula, até o dia da aula presencial. Você vai se olhar no espelho e vai observar o que você vê. Observe os julgamentos e pensamentos que vêm sobre si mesmo. Eu vou repetir novamente. Ao olhar no espelho, o que você vê? Observe os julgamentos e os pensamentos que vêm sobre si mesmo. Se possível, anote essa voz interna, que você vai começar a perceber quanto você se subjuga, quanto você se julga, o quanto você se distrata. E tudo isso não fala a linguagem do amor. Então, se eu estou fazendo este testemunho para mim, que eu sou amor e propago o amor, como posso eu ser esse recipiente de julgamento, de não merecimento, de olhar no espelho e desdenhar o que eu vejo? No meu dia a dia, essa vozinha interna o tempo inteiro dizendo para mim que não sou merecedora ou que não sou boa o suficiente. Não, sou sim e posso ser mais. Basta eu querer criar esta sintonia dentro de mim. Então, vejo você na próxima aula. Até lá!